Já? Vamos lá. Texto 1. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Quando vocês forem fazer o vestibular, vocês só precisam ter 4 argumentos. E os 4 argumentos que vocês vão levar para a vida de vocês. Quais são os 4 argumentos? Falha estatal, descaso social, maldade humana, falha da mídia e educacional. 5, na verdade. Vamos fechar nos 5. Eu preciso ter, em média, educação, porque educação é base para tudo, falha estatal e mídia e descaso social. Fecho em 4. Entenderam? Descaso social. Então, eu preciso ter um repertório para cada um desses argumentos. Gente, vocês não vão usar outra coisa. Porque no Enem são sempre minorias, tá? Eu quero que mesmo depois que acabe nosso curso, vocês não esqueçam disso. Eu vou fazer o Enem, eu vou fazer o macro, eu vou fazer qualquer vestibular, eu tenho que já ir preparada com esses 4 argumentos, pelo menos. Por quê? Em 2023, quando a Sebrasp assumiu a produção da prova do Enem de redação, porque era a VUNESP, ela fez uma mudança. Se vocês não sabem, gente, até 2022, os 2 argumentos que eu utilizo como causadores da minha tese, do meu problema, eles estavam no texto motivador. E eu vou mostrar para vocês como nesse texto motivador tem tudo que vocês precisam para a redação. Só que como nós vamos fazer o Enem, eu preciso interpretar o texto e a partir dele construir a minha redação, diferente do macro. Porque no macro eu leio o texto motivador e a partir dele eu produzo a minha redação. E tem que haver esse vínculo da minha redação com o texto motivador. Eu tenho que mostrar que eu consegui interpretar e a partir daí produzir minha redação. Então eu só preciso lembrar que agora eu só posso pegar um argumento do texto motivador. Eu não posso pegar os 2 no Enem. No macro, você pode pegar os 2 argumentos do texto. No Enem, eu só posso pegar um. Então, você vai ter que interpretar. Então, o que eu falo para os alunos? Gente, o que você vai pegar do texto motivador? O Estado. Sempre pegue o Estado, porque é mais fácil. Todo mundo sabe cacetar o Estado, né? Pela exiguidade na oferta dos serviços que ele garante. E não pela ausência de serviços, é pela exiguidade, é pela carência. Toda aula eu falo isso para vocês, porque o Estado ele cria tudo, lembra? É intensificar a lei, intensificar a criação, nunca criar, porque o Estado já cria, gente, tá? Então, nós vamos analisar o texto motivador, vocês vão marcando aí na folha de vocês e eu vou marcando aqui. Quando nós terminarmos, vocês vão para a produção, combinado? Diz assim: cordão de girassol é aprovado como identificação de conduta, uma identificação de deficiência oculta. Ao usar o símbolo, portadores das chamadas deficiências ocultas estão isentos de explicações e justificativas. Grifa isso, tá? Deficiências ocultas estão isentos de explicações justificativas, evitando o constrangimento. Então, a partir da utilização desse símbolo, vocês já viram o símbolo? Vocês já viram o cordão de girassol? Tá? Eu tenho um aluno que ele usa, porque ele tem que mostrar no coletivo, e aí não precisa ficar se justificando. Ele coloca no pescoço o crachazinho com o cordão, que é de longe já identificável. Então, Manaus já está fazendo uso dessa lei, mas não são todas as cidades brasileiras que essa lei já passou a circular e ser evidenciada, gente. A maioria, sim. Por exemplo, esse texto motivador é recente. É do dia 30/12 de 2023. Nós estamos em 2024. Faz exatamente 5 meses que esse texto motivador foi publicado. Pessoas portadoras das chamadas deficiências ocultas, como autismo, transtorno de déficit de atenção, TDAH, demência, doença de Crohn e fobias extremas, já podem se identificar com a utilização do cordão de girassol. Em Belo Horizonte, sancionada pelo prefeito Fuad Noman, do PDT, na sexta-feira 13/12. A Lei 14.444
segue o exemplo do que já ocorre em diversas cidades brasileiras. Ele utilizou diversas. Está subentendido que existem cidades ainda que isso não é efetivado. Não é verdade? Porque senão como é que estaria? Já que ocorre em todas as cidades brasileiras. Então, eu já sei que essa lei ainda não está sendo vivenciada por todos os estados e municípios. Agora, os portadores das deficiências ocultas que precisam de suporte especial ou atendimento diferenciado, ao usar o símbolo, estão isentos de explicações justificativas, evitando constrangimentos. Deixa eu baixar aqui. Vocês estão marcando aí, né? Vou apagar aqui. Evitando constrangimentos. Cadê? Já que eu estava. Agora, portadores de deficiências ocultas que precisam de suporte especial ou atendimento diferenciado, ao usar o símbolo, estão isentos de explicações justificativas, evitando constrangimento. Assim, a lei estabelece que as pessoas identificadas terão... Gente, grave isso daqui, pelo amor de Deus. As pessoas terão assegurados os direitos à atenção especial, atendimento prioritário, host e humanizado e serviços individualizados em repartições públicas e empresas prestadoras de serviços públicos nos estabelecimentos elencados, como os supermercados, bancos e farmácias. Eu te pergunto, isso acontece? Isso existe? Você já foi a repartições públicas, por exemplo? Vou colocar até banco. Você já foi no banco? É um caixa. Às vezes ficam 6 caixas funcionando para as pessoas ditas, né, comuns. E a prioridade. É um caixa para prioridade. Eu já engravidei, gente. Já estive grávida. E eu lembro que quando eu chegava em determinados locais, eu olhava a fila de prioridade. E a fila de pessoas normais, eu ia para a fila de pessoas normais. Porque às vezes era um caixa para atender idoso, grávidas, tá? Lactantes, crianças ali de colo, além das pessoas com deficiências ocultas e as pessoas com deficiência física também. Então ficava muita gente naquela fila. Vocês já pararam para analisar? Por exemplo, em lojas grandes que você tem que fazer pagamento e fica vários caixas, a mesma coisa, o caixa de prioridade. Agora que eu já vejo o supermercado como o DB, que tem mais de um, vocês já viram? Alguns têm 2, 3 caixas de prioridade, mas outros só tem um. E quiçá um para todos os tipos, né, de deficiência. Então, bem como a questão aqui das doenças ocultas. Quando a gente analisa esse trecho, eu já tenho a minha problematização. Eu acabei de achar o BO da minha redação. Eu acabei de achar o BO. Por quê? Porque, gente, ele diz que essas pessoas vão ter um atendimento humanizado. É muito tópico. Esse atendimento humanizado. Vou perguntar do meu aluno que pega ônibus todos os dias, vou dizer, você tem atendimento humanizado? Quando você entra no coletivo, as pessoas levantam daquela cadeira amarela, ainda é amarela aquela cadeira? Vocês levantam da cadeira amarela para você sentar? Ele vai dizer, não, professor, alguns fingem que estão dormindo, alguns fingem demência. Vocês já viram que às vezes senta pessoas naquela cadeira amarela, aí entra uma grávida, do nada ele é abduzido. Finge que está dormindo. Ou quando entra outra pessoa, um deficiente, alguma coisa, finge que dormiu, foi abduzido, ele desmaiou ali, ele nem abre. Mas os olhos, por quê? Porque ele não quer levantar para dar a cadeira para quem é de prioridade, quem é de direito. Então, esse tratamento humanizado, gente, é justamente nessa palavra humanizado que eu vou problematizar, que eu vou dizer que a lei existe, Lei 14.444, mas ela está atrelada ao papel. Vocês já ouviram falar em Gilberto de Mensaino, já? O cidadão de papel? Ele diz que as nossas leis estão atreladas ao papel e muitos não conseguem ter acesso a ela, tá? E eles ficam à mercê dos direitos constitucionais. Então, primeiro BO está aqui e eu já posso jogar a culpa no Estado, porque é uma lei. E se é uma lei, é responsabilidade estadual de ser efetivada. Vamos para o texto de número 2. Primeiro BO eu já achei.
Aí ela continua. Autismo, apesar de dezenas de leis, discriminação ainda é recorrente. Outro BO. Acabei de trazer aqui. Qual é o BO que a gente tem aqui? Preconceito. Culpa de quem esse preconceito? Sociedade. Eu não falei que o texto motivador nos dá os dois argumentos? Ele já deixou claro a falha do Estado e acabou de deixar claro que o preconceito da sociedade. Esse preconceito é associado por meio do quê? Falta de educação, falta de campanhas. A nossa sorte é que ele não deixou em evidência que é falha educacional ainda. Então, eu já sei que eu tenho um preconceito. Ele já jogou a culpa na sociedade. Agora eu vou dizer como que essa sociedade fortalece esse preconceito. Qual é a justificativa dela? É falta de educação? É falta de mídia? É falta de campanhas, de debates sobre tal assunto? Porque, gente, vamos lá. Tem gente que é ignorante. Quando eu falo de ignorante, não é a pessoa ser braba, não. Estou falando de ignorante de conhecimento. Tem gente que olha para o colar de girassol e diz, ai, que colar bonito, por que ele é colorido desse jeito? Não sabe nem o que significa. E não são poucas pessoas, gente. Muita gente não sabe o que significa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno, ele tem 17 anos, ele está na primeira série. Ele é um amor, tá? Eu sou apaixonada por ele, porque ele é um aluno que realmente você se apaixona, cativante. E ele é muito alto, tá? E aí, eu sou pequenininha. E ele é bem alto mesmo, gente. Eu bato aqui assim nele. E ele tem a mania de abraçar. Ele quer abraçar. A situação dele é abraçar. Ele é muito carinhoso. E aí, ele chega assim. Ele entrou na sala, aí ele chega, vai direto lá comigo. Ele, Valesca, agora ou depois? Agora ou depois? Aí eu falei, depois, Matheus, o professor tá fazendo a chamada. Ah, tá bom. Aí ele senta. Aí ele, nesse dia ele estava com... Nunca tinha visto, gente, ele com o colar dele. Senta bem de frente, assim, com a mesa do professor. E aí eu comecei a explicar. Aí ele, Valesca, olha aqui. Eu falei, ai, Matheus, que lindo o seu colar. É o meu colar de identificação. Falei, muito bem, tá? Esse colar é muito importante. É, porque esse colar aqui mostra que eu tenho meus direitos. Eu falei, muito bem. Continuei. Aí ele, Valesca, eu posso ir ao banheiro? Eu falei, não. Agora eu tô explicando, mas olha aqui. Eu posso ir ao banheiro? Aí eu falei, eu sei que você tem direito, você tem prioridade, mas agora a pessoa tá explicando e você não vai. Ah, tá bom. Só depois, né? Aí eu, só depois, Matheus. Falei o nome, Joãozinho, Pedro, Joaquim, tá? Aí ele chegou comigo, tá? Aí ele chega no final, ele diz, Valesca, e agora? Eu já posso, né? Aí eu falei, pode, agora você já pode. Mas aí, agora depois? Aí eu falei, agora, Matheus. Aí ele me abraça. Meu Deus do céu, nem pra fofocar eu presto, né? Aí ele me deu um abraço, porque eu falo pra ele assim, só pode dar um abraço na professora, porque meu marido é ciumento. Ele tem 1,90 m e ele é muito alto. Aí ele diz, porque seu marido é brabo, né? Ele é muito ciumento. Eu falei, ele tem 1,90 m, né? Eu falei, mentira, mano, meu marido é um pouco maior que eu, só porque ele é baixinho. Eu disse, se ele souber que meu marido é menor que ele, mas ele é um amor, gente. Mas o que eu trouxe esse exemplo? Porque ele disse, Valesca, o que ele estava dizendo? Que ele tem direito. E ele sabe do direito dele. Ele estava pedindo para ir ao banheiro, só que ele não pode ir ao banheiro sozinho, tá? E eu sei que ele não pode, tem que ir alguém com ele. E aí eu falei, agora não, aguente aí, porque eu ia chamar alguém para ir com ele. Entender? Então, ele conhece os direitos dele. Aí, imagina só, essas pessoas em um local público. Quando você olha, você não conversar com a pessoa, gente, você não identifica. O nome já diz, né? Doenças ocultas. Esses nomes mudam tanto, né? É neurodivergente, é doença, não é mais portador. Então, a gente precisa estar se atualizando também. Então, essas doenças ocultas, elas são difíceis de nós identificarmos. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Literalmente. O professor de redação, gente, quando ele está trabalhando durante um ano com o aluno, ele identifica muito fácil. É muito rápido, porque geralmente o autista ele tem dificuldade em fazer analogias. Eles são muito denotativos, tá? E não é só o autista. Por exemplo, uma depressão, quem tem assim, uma síndrome do pânico? Gente, a síndrome do pânico é uma doença oculta. Você chega ao ápice de não querer sair de casa. Então, assim, é uma situação, vamos dizer assim, muito constrangedora, porque muitas pessoas acham que é frescura, acham que você não tem nada. Hoje eu estava dando aula para um aluno, a gente estava falando desse tema, e ele disse assim, professora, a senhora sabia que eu tenho dislexia? Eu falei, não.
A senhora sabia que eu tenho autismo? Eu falei, não. Pois é, professora, eu tenho dislexia, eu tenho autismo e TDAH. Eu falei, menino do céu, sério? Sério, professora. É do outro cursinho que eu trabalho. E assim, e o meu pai, a gente ainda não correu atrás para eu ganhar mais horas no vestibular, porque vocês sabem que essas pessoas têm direito, né, a mais 2 horas. Não tem direito a uma prova adaptada, mas ele tem direito a um local reservado, tá? Um local assim com menos alunos, menos pessoas, e ele tem mais 2 horas de prova. E isso já é muita coisa, gente, porque quem tem um TDAH, por exemplo, tem muita dificuldade para se concentrar. Um TEA, um TOD é muito complicado. Então, está claro aqui, logo na primeira linha, o descaso da sociedade. A previsão e detalhe, gente, olha que chique. São só 3 anos de reclusão, tá? O autismo, apesar de dezenas de leis, discriminação ainda é recorrente. A previsão é de pena de até 3 anos de reclusão. Ainda assim, casos continuam sendo frequentes. Existem muitas leis que tratam do direito das pessoas com deficiência, incluindo o transtorno do aspecto autista, TEA, como pena de até 3 anos de reclusão para caso de discriminação. No entanto, apesar da legislação, a discriminação ainda é frequente. Aí você lembra do Émile Durkheim. O que o Émile Durkheim diz? Ele diz que as leis, elas são inoperantes, elas são fracas frente aos costumes. Frente aos costumes. Nós temos o costume de julgar antes de conhecer. Ou você não tem? Vocês são diferentes. Vocês olharam a primeira vez para mim, bicha, essa que é a nossa professora? Essa daí, essa pequenininha que é a nossa professora? Porque a gente tem a mania de julgar. A gente tem a mania de julgar quando a gente conhece. A gente conhece quando a gente olha a primeira vez. Isso é do ser humano. Tá? Todo mundo faz isso. Eu também, quando eu vi você, eu digo assim, menina, eu também mato. Mas nem é, olha, tá só chupando o dedo ali, mas ele não é mimado. Opa, não está mais, tá? Não é mimado. Então, gente, o que nós temos? A mania de julgar. E com isso, a gente pratica o preconceito. Principalmente com essas pessoas. Porque muitas vezes eles não querem dizer, ei, eu sou autista. Ei, eu tenho síndrome do pânico. Quem sofre, gente, quem passa por esse processo, não quer divulgar para todo mundo. Ele quer ser visto sempre como alguém. Como... Você perceber ele falar, ter o respeito e falar, ele tem os bloqueios dele. Porque essas pessoas mesmo já se julgam. Essas pessoas mesmo já não aceitam. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, que é um grupo restrito. Eu tô passando por uma fase bem complicada com meu filho. Ele tem 12 anos. E desde os 3 anos de idade que eu percebo que ele tem déficit de atenção. E aí você vai dizer, a senhora não é professora, a senhora ainda não levou? E aí fica naquela questão, eu falo com os professores, não é. Levei, não, ele é normal. Levei o psicólogo, não, ele é normal. E agora a gente está passando por um processo bem complicado. 7º ano, uma série bem complexa, o nível da escola que ele estuda é muito puxado, então assim, ele estuda integral, ele estuda de manhã, ele chega em casa 8 horas da noite, ele vai estudar quando chega, e aí essa semana ele se deparou e disse assim, mamãe, por que eu sou assim? Parece que eu tenho um defeito. Aí eu falei, meu filho, você não tem defeito. Aí ele disse assim, corta. Ele disse, mamãe, é porque eu não consigo, eu me perco. Eu tô olhando pro tio, o tio tá explicando, mas eu me perco. Eu fico pensando em outra coisa, aí eu não consigo. Aí ele começou a chorar, porque ele disse que ele fica lutando contra ele mesmo. Eu falei, calma, meu amor, a mamãe vai marcar amanhã, tá? A gente vai resolver essa situação, a mamãe vai marcar de novo, a gente vai no neuro, no psicólogo, pra gente ver o que tá acontecendo com você. Aí vem a adolescência, vem a questão de hormônio, ele tá naquela fase complicada. E isso é muito difícil. Porque olha como ele se questionou, mãe, eu tenho um defeito. Eu disse, não, você não tem um defeito. A gente vai ver o que está acontecendo para a gente resolver o problema. Mas eles já se enxergam assim, gente. Então, vocês acham que eles vão querer dizer? Ei, eu sou autista. Não, tem alguns, inclusive, que tem aí, vamos dizer assim, um autismo, vamos dizer assim, de um grau bem inferior, que você quase não percebe. Eu tenho vários alunos, gente, eu tenho vários alunos. Teve aluno que eu aprendi a lidar, eu tenho um aluno com TOD. Você já viu uma pessoa com TOD? Transtorno opositor?
Aquele que você diz assim, cadê? Um dia desse um aluno disse assim, chorando, mandou eu me... Conhece o F, né? Ele me pediu, e ele é apaixonado, gente. O aluno, assim, é um amor comigo, vocês não têm ideia. Só que ele estava em crise. E na hora eu cobrei uma atividade e ele surtou na hora e chorando e dizendo, eu não quero dizer isso. E disse, eu não quero dizer isso. Parecia duas pessoas brigando, uma querendo me xingar e a outra ao mesmo tempo me pedindo desculpa e a lágrima do menino escorrendo. Então, assim, são síndromes, gente. E o menino, se você vê, ele só é um CDF. O menino é só alguém muito estudioso. Você não diz que ele tem TOD. Você não diz, tá? Mas aí, se ele não tiver com a medicação em dia, ele surta. E nesse dia, ele tinha esquecido de tomar medicação por 2 dias. Tá? Então, o que nós temos? O preconceito é crime no Brasil. E eu ainda acho pouco 3 anos, gente. Porque uma palavra mal proferida é capaz de destruir uma vida. Uma palavra mal proferida, principalmente de um professor, é capaz de destruir uma vida. Então, apesar da legislação, a discriminação ainda é frequente, né? O caso recente é de uma academia que recusou a matrícula de um jovem autista. A inclusão verdadeira envolve criar espaços adaptados sem excluir as pessoas neurodivergentes ou deficientes do convívio comum. Embora haja um mosaico legislativo abrangente, o desafio é garantir a efetividade das normas, conforme destaca o professor do Direito Civil Vitor Almeida. Grifaram isso aqui? Que ainda é bem utópico? Teve uma pessoa que, por exemplo, lá na faculdade, a gente não sabia que ele era autista, né? Porque só que ele era aquela pessoa que ficava difícil. Na dele. Ele estuda e o professor já sabe como agir com ele, né? Só que a gente não sabia que ele veio da manhã e pra noite. Aí ele começa a ir nada sozinho, a gente não sabia, né? Aí os colegas dele ligaram e assustou, porque a gente não tinha aluno assim lá na sala, né? E aí eles explicaram que ele era autista, a professora explicou a situação, e agora ele começava a rir do nada, sozinho e alto, entendeu? E alto, porque eles ficam pensando... Entendeu? Tipo assim. A gente logo fica, meu Deus, o que está acontecendo? Vou contar um caso para vocês. Esse aluno, ele faz direito hoje. Não vou citar nomes. Olha o processo, tu tá sendo advogada, tá? Não vou. O pai é delegado, a mãe é promotora desse aluno, tá? Que eu vou contar o caso agora. Ele estudou comigo, não vou, é o Pedrinho, do Pedrinho. Chamar Pedrinho, nome fictício. O Pedrinho estudou comigo no 8º, no 9º, no 1º, no 2º e no 3º. 5 anos comigo. Primeiro dia no 8º ano. Lembro até hoje, disseram, Valesca, cuidado com fulano. O fulano, tu vai estar dando aula, ele vai passar por ti, ele vai ficar andando na tua frente, tá? Finge que tu não está vendo ele. Primeiro dia de aula, eu explicando, nem vi o fulano. Segundo dia de aula, o fulano levantou e disse, onde é que você vai, meu amor? Ele eu vou ao banheiro. Eu falei, não, você não vai agora, tá? Ele disse, por quê? Eu digo, porque você não pode, porque a pessoa está explicando agora e você precisa dessa explicação. Resumindo a história, aí a gente teve um embate, eu e ele nesse dia, eu sei que ele sentou. E aí eu comecei a conquistar ele aos pouquinhos. Sabe onde ele assistia a minha aula? Ele não escrevia nada, gente. Gente, ele não escrevia nada. A letra dele era enorme, ele só ia para a sala de aula para frequentar, porque ele tinha um professor particular que estudava com ele todas as matérias em casa. Ele tinha um professor que dava aula de tudo para ele em casa e estudava de manhã para socializar. Resumindo a história, no final do meio do ano em diante, eu ia lá. Todo dia eu ia um pouquinho, e eu ia avançando e avançando. Ele passou a assistir minha aula debaixo da mesa. Quando eu chegava, ele queria prestar atenção e ele ia para debaixo da mesa. E ele ficava embaixo da mesa assim. Gente, ele é super alto. Ele ficava debaixo da mesa, arrancando o cabelo e piscando e me olhando. E era assim, sabe? E eu ali dando aula, todo mundo normal. E eu sei que ele estava prestando atenção. E ele começou a melhorar nas notas. Começou a melhorar nas notas. Fez o 9º ano, fez o 2º, fez o 3º. Aí teve uma situação no 3º ano. Ele fez uma prova de segunda chamada. E a prova era adaptada, então a gente entrega depois. E eu estava em uma sala e ele estava em outra. Ele foi até a sala que eu estava, porque eu ia em seguida para a sala dele. E ele chegou, professora,
a senhora corrigiu minha prova? Eu falei, corrigi, Pedrinho. A senhora vai me entregar agora? Eu falei, depois, quando eu for para sua sala. Ele, a senhora pode me entregar? Eu falei, agora não, porque eu ainda vou lançar a sua nota. Mas é minha prova. Eu digo, depois eu lhe entrego. A senhora tem que me entregar. Eu falei, depois eu lhe entrego. Tocou a campo e ele foi atrás de mim, pra sala dele. Aí eu já fiquei brava, né? Eu digo, eu não vou lhe entregar agora porque eu vou dar aula e eu tenho que lançar a sua nota no sistema para eu poder lhe entregar, ok? Mas a senhora vai ter que me entregar agora. Eu falei, não vou lhe entregar agora. Aí continuei, e ele em pé. E ele em pé. E eu não vou entregar, não vou entregar. Aí ele disse, eu quero a minha prova. A senhora tem que entregar a minha prova. Aí eu disse, eu não vou entregar. Ele, eu odeio você. Eu odeio. Eu vou te foder. Aí começou, gente, porque ele era Todd. Aí ele começou a arrancar o cabelo. Aí o rapaz veio do SCT. E aí ele disse, eu odeio você, eu não gosto. Eu gosto de você. Eu te odeio, eu gosto de você. Olha aí, você me faz falar isso pra você. Você que me faz falar isso. E aí eu, Fábio, João, eu vou entrar. Eu falei assim, João, eu vou entrar. Eu vou entrar quando... Gente, eu vou entrar. A gente tá gravando, olha o processo. Eu vou entrar. Quando você tiver mais calma, a gente conversa. Aí eu entrei, ele ficou ali com o pessoal da orientação, aí depois ele entrou, aí teve um treinamento, ele ficava me arrodeando, gente. Pra onde eu ia, ele ficava me arrodeando de longe, ele não chegava perto de mim, só ficava me olhando. Tocou a campa, aí eu saí da sala, ele veio. Ele disse, a senhora tá com raiva de mim? Eu falei, nem um pouco. Você me perdoa? Claro que eu perdoo você, me dê um abraço. Aí ele me abraçou. Aí ele disse assim, eu não quero falar isso pra você, mas você sabe que eu não consigo. Aí eu disse, eu sei que você não consegue, tá aqui sua prova. Eu dei um abraço nele e aí ele desceu, porque eu não podia entregar, gente, porque eu tinha que lançar no sistema e tem um código, entendeu? E aí ele desceu e foi o único caso que nós tivemos já na terceira série. E é muito difícil porque você como professor, você tem que ter, primeiro, você tem que ser centrado. E não é todo dia que você está centrado, entendeu? Porque a gente também tem vida, a gente também é ser humano, a gente também fica sobrecarregado. Mas é muito difícil para eles. E hoje, gente, ele faz direito. Semana retrasada eu encontrei na biblioteca, eu falei, aí ele, fala baixo. Ele falou assim, fale baixo, aqui é a biblioteca. A senhora não pode falar alto aqui. Não, mas é que eu tô com saudade de ti. Não, mas aqui é a biblioteca, você não tá vendo que não pode falar alto? Tá bom, tô com saudade, tá? E eu também. Aí eu fui embora. Porque eu vi, eu me empolguei, porque eu vi, é gratificante pra gente, tá? Faculdade. Ele desceu. Ele desceu, passou de ano, faz direito hoje. Então, assim, gente, eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. Todos nós somos. Tudo é uma questão, gente. Tudo é uma questão de querer. Você tem que querer. Para eles é mais difícil porque eles precisam de um suporte. Gente, eu já aprovei 2 na UFAM. 2. E não eram leves, tá? 2 na UFAM. Tem cota? Tem, mas é concorrido também para ele, gente. Eu tenho uma aluna que está tentando medicina na cota de deficiente há 3 anos e não consegue. E eles conseguiram passar os 2. Não foi medicina, foi outra área. Um, por exemplo, foi em língua inglesa, porque ele é muito bom. Então, assim, eles só precisam de um suporte e de alguém que estejam ali prontos para ajudá-los. Já, eu já me troquei, com certeza. Todo mundo, eu acabei de dizer, sou ser humano. Já me estressei, sim. Inclusive, uma vez eu me estressei com um, porque ele chamou um palavrão dentro de, assim, para todo mundo ouvir. Eu digo, não, agora você vai sair. Independente do que for, saia. E aí eu fiquei 1 semana sem querer ver o dito cujo. Digo, só quero conversar quando o pai vier conversar conosco. O menino estava sem medicação. Então, assim, tem essa questão também. Porque, assim, o que é mais difícil de se trabalhar é com o Todd. O Todd é o mais difícil. Porque você diz senta, ele diz não. Fica em pé, ele senta. É transtorno opositor, gente. É muito complicado. Você tem que saber falar, tem que saber pedir. É, mais ou menos isso. Tá. Então, vamos lá. A disautonomia, condição de saúde que afeta Janaína Pazinato e outras pessoas, é pouco reconhecida no Brasil, com uma incapacidade, o que acarreta dificuldades para obter prioridade no atendimento e outros direitos. Para
casos em que a incapacidade é frequente e impõe limitação de longo prazo, como relatado por Janaína, a desautonomia pode ser considerada uma deficiência. A advogada Simone Sá destaca a importância desse reconhecimento, permitindo que os afetados tenham acesso aos direitos garantidos aos deficientes. Ela, como voluntária representante de direitos de diferentes comissões, trabalha para conscientizar sobre a dificuldade enfrentada por pacientes crônicos e graves de desautonomia, especialmente por se tratar de uma condição invisível e pouco disseminada, tá? Gente, eu tenho um sobrinho que ele é autista severo. E quando a minha cunhada, minha ex-cunhada, na verdade, foi matriculada em uma escola ali no Santo Agostinho, a escola não aceitou. E era uma escola particular. A justificativa que a escola usou é que ela não podia mais, porque ela já tinha um aluno na sala. Então, ela não podia mais abrir nenhuma outra vaga. Era uma escola enorme, 300 vagas. E aí, a minha cunhada, na época, leiga, não buscou seus direitos. Hoje, ela teria com certeza colocado um baita de um processo, porque não existe, está na lei. Toda criança precisa estar na escola, independente da sua condição. Ela precisa. E agora nós temos a inclusão. Na minha época, eu acho que, não sei se vocês lembram, mas antigamente não priorizava-se a inclusão. Tinha a sala separada para as pessoas com necessidades, né? As pessoas com autismo, porque naquela época, eu vou usar uma expressão até preconceituosa, tá, gente, agora, mas era assim que era chamado, era tudo doido. E a gente passava, a gente nem entendia. Eu lembro que eu era criança, a gente dizia, olha a sala dos doidos. Olha, não vão. Às vezes eu tinha até medo de passar perto da sala dos doidos, porque não era debatido, não era falado, gente. Como eles eram excluídos, a gente tinha esse pensamento. Eu era criança e isso nos remete a Esparta. Vocês lembram na Esparta, os espartanos? Lembra da cidade? Ela era uma cidade que as pessoas nasciam com o envolto pensamento, né, de ser um militar. Então, as pessoas que nasciam em Esparta, que tinham qualquer deficiência, o que aconteciam com eles? Eles eram arremessados no abismo, eles eram mortos, porque eles não iam servir para a guerra, eles não serviriam para aquela sociedade. Vocês lembram lá na Idade Média? Nós já tínhamos as doenças ocultas na Idade Média, só que todos eram considerados endemoniados. Lembram disso? Naquela época, eles eram considerados endemoniados. Depois, eles eram amarrados, tá? Qualquer pessoa que tinha qualquer distúrbio mental, elas eram amarradas, elas ficavam expostas assim nas praças, na sociedade. Ninguém queria levar aquelas pessoas para casa, porque é como se ela estivesse pagando. Ainda tinha essa ideia, lembra? Ah, ele nasceu desse jeito, nasceu deficiente do braço. É porque ele está pagando. Na outra, já ouviram esse jargão? Não deve ter sido peça rara na outra vida. Se fosse bom, talvez o que seria? Já ouviram? Gente, isso é o cúmulo do ser humano, da maldade humana, da ignorância. Mas isso tudo é o quê? Preconceito ainda estrutural, que é difícil de soltar, de se desbrenhar da sociedade. Então agora é com vocês.